Hola pessoal, estas aulas estarán dedicadas ao estudo da função afim. Este vai ser o resumo dos tópicos que iremos estudar e estudaremos as funções da forma f de x igual a x mais b, as funções afins. Vamos a mostrar a importância e a aplicação desta função. Veremos como esta função se comporta frente a problemas aplicativos cotidianos. Vamos a identificar uma função afim e analisaremos seu gráfico. Comprenderemos conceitos de ceros de funções. Vamos a entender e estudar o sinal da função afim. E finalmente estudaremos inequações de primeiro grau. Então começamos dando a definição da função afim. Uma função f chama-se afim, uma função f que vai de R em R, chama-se afim quando existem constantes a e b, números reais, tal que a cara da função f de x é da forma ax mais b, para todo x número real. É uma função afim dada por f de x igual a x mais b. Esses números a e b são chamados coeficientes. E, de acordo com seus valores, a função afim recebe alguns nomes particulares que estudaremos a seguir. Começamos com a função polinomial do primeiro grau. Quando o coeficiente a da função afim é diferente de zero, a função recebe o nome de função polinomial de primeiro grau, pois a relação entre a variável dependente e a variável independente é expressa mediante ou via um polinômio de primeiro grau. Dessa maneira temos uma função f que vai de R em R, definido por f de x igual a x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero, é chamada de função polinomial do primeiro grau. É muito importante aprender a reconhecer os coeficientes. Aqui temos alguns exemplos de funções polinomiais de primeiro grau. Temos a função f de x igual a 3x menos 7. Vemos que o coeficiente a será 3 e o coeficiente b será menos 7. Aqui temos outra função polinomial. Y igual a menos 0,3 por x mais raiz de 13. Vemos que o coeficiente a será menos 0,3 e o coeficiente b será raiz de 13. Aqui temos outro exemplo. 2 quintos x mais 11. Então vemos que aqui o coeficiente a será 2 quintos e o coeficiente b será 11. E finalmente, esta outra função linear de primeiro grau será f de x igual a 4x. Vemos que o coeficiente a será 4 e o coeficiente b será 0. Então vemos que em todos os casos, estas funções são funções polinomiais de primeiro grau, pois o coeficiente a é diferente de 0. Um exemplo particular e importante de função polinomial de primeiro grau será quando o coeficiente a seja igual a 1 e o coeficiente b seja igual a 0. Assim iremos obter a função polinomial f de x igual a x, também chamada função identidade. Mas que caracteriza esta função identidade? A função identidade recebe esse nome pois associa cada valor de x, o mesmo número, o mesmo valor. Por exemplo, f de 2 será 2, f de menos 9 será menos 9, f de qualquer número raiz cúbica de 58 será raiz cúbica de 58 e assim por diante. Por isso que se chama função identidade. Vejamos agora as funções lineares. Uma função f que vai de R em R, definida por f de x igual a x, ou seja, quando o coeficiente b é igual a 0, é chamada função linear. Como exemplo de funções lineares, temos aqui f de x igual a 4x, repare que o coeficiente a é igual a 4, diferente de 0, certo? Porém, o coeficiente b é igual a 0. F de x igual a menos raiz de 5 por x. Vemos que o coeficiente a será menos raiz de 5. E o coeficiente b, 0. Aqui temos y igual a x, a função identidade, com a igual a 1 e b igual a 0.
e y igual a 4 novenos por x. Vemos que el coeficiente A será 4 novenos y el coeficiente B 0. Veamos el siguiente problema. Un cierto modelo de vehículo blindado consume aproximadamente 0,25 litros de combustible por kilómetro rodado. Determine la ley que describe un modelo. Entonces veamos cómo podemos resolver este problema. Podemos decir que la cantidad de y de combustible consumido en litros está en función de la distancia x percorrida en kilómetros, ¿cierto? Tenemos que a medida que el vehículo avanza, a medida que el vehículo roda, obviamente, él gasta una cantidad de combustible por kilómetro rodado. Entonces, ese es el problema, que el vehículo consume, na verdade, 0,25 litros por kilómetro, litros de combustible por kilómetro rodado. Daqui, a função pode ser indicada da forma y igual a por x, ou seja, a taxa de consumo, a taxa de consumo do combustível por quilômetro vezes x. Então, esta lei permite saber descreve o movimento deste veículo. Veamos otro ejemplo. 4 amigos fueron a almorzar en un restaurante de comida por kilo. La tabla a seguir está aquí. Muestra los resultados das pesagens do almoço e o valor pago por cada um. Então queremos saber qual que é o preço do quilogramo de almoço nesse restaurante. Então, analicemos a tabela. Vemos que o peso em gramas de 372 gramas equivale a 16,74 reais. 470 gramas equivale a 21,15 reais. 512 gramas de comida equivale a 23,04 reais. 540 gramas equivale a 24,30 reais. Ok, então como nós determinamos o preço da comida, o preço do quilogramo do almoço? Repare que dividindo o valor pago pela massa de comida consumida, obtemos o preço de 1 grama de almoço. Como esse valor é o mesmo para todos, porque o preço do almoço é constante, vale o mesmo para todos. Como esse valor é o mesmo para todos os consumidores, então devemos ter as seguintes igualdades. Podemos dividir o preço pago dividido por a quantidade em gramas do almoço. E todos esses quocientes devem ser iguais a uma constante. De fato, ejecutando cada uma dessas divisões acima, obtemos sempre o mesmo valor. O valor de A igual a 0,045 reais por grama, que é o preço da comida em gramas. Então, uma vez que 1 quilogramo é igual a 1000 gramas, isso quer dizer que concluímos que o preço por quilograma de comida é esse valor multiplicado por 1000, ou seja, 45 reais. Nesse caso, dizemos que as variáveis x igual a peso em gramas e y igual a reais representan grandezas directamente proporcionais e a constante de proporcionalidade A pode ser obtida pela razão de y dividido por x, quando x é diferente de 0. Em uma função linear cuja lei de formação é dada por y igual a x, com a diferente de 0, e quando a for maior que 0, dizemos que as variáveis x e y representam, então, grandezas diretamente proporcionais. A constante de proporcionalidade é o coeficiente A da função. Outro tipo de função que aparece são as funções constantes. Uma função
f que va de R en R, definida simplemente por f de x igual a b, con b número real, es llamada función constante. Entonces, repare que a función constante asocia cada valor x número real sempre o mesmo valor b. Nesse caso, o conjunto imagen obviamente será apenas o conjunto unitário b. Por ejemplo, para la función constante f igual a f de x igual a 9. Si tenemos esta función constante f de x igual a 9, entonces repare que todos los elementos do dominio desta função têm como imagem igual a 9. De fato, f de menos 2, 9, f de 0, 9, f de 45, 9. F de qualquer número sempre vai dar 9. Veamos o seguinte problema. Vinícius trabalha como DJ e cobra um valor fixo de R$250, além de um valor adicional de R$110 por hora, para animar uma festa. Então, A. Indicando por Y o valor total cobrado por Vinícius em reais e por X a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função que relaciona Y e X. B. Essa lei de formação é uma função afim? Justifique sua resposta. C. Qual é o valor em reais que Vinícius receberá se trabalhar durante 2 horas em uma festa? E finalmente, sabendo que Vinícius recebeu R$635 pelo trabalho em determinada festa, ¿por cuántas horas ele prestou seu serviço? Veamos. Para o primeiro caso, para o item A, seja f de x igual a ax mais b, nossa função afim a procurar. O valor f de x recebido por Vinícius depende da quantidade x de horas que ele trabalha, certo? Então, esse é o problema, que ele recebeu um valor fixo, um valor constante de R$250. Coeficiente B. E além disso, um adicional de R$110 por hora. A taxa. Assim, a lei que relaciona essas duas variáveis pode ser escrita como f de x igual a 110x mais 250. Para o caso do item B, será que esta função é afim? Sim, pois aqui reconhecemos os coeficientes A, 110, e o coeficiente B, 250. Se o tempo de animação da festa for de 2 horas, para o caso do item C, então qual foi o valor que ele recebeu? Então simplesmente avaliamos f de 2. F de 2 será 110, na função f de x, 110 por 2 mais 250, ou seja, 470. Isso quer dizer que Vinícius recebeu um total de R$470 por 2 horas de trabalho. E finalmente, sabendo que ele recebeu R$635, substituindo f de x por 635 na lei da função f, queremos saber qual que é o valor de x, ou seja, a quantidade de horas que ele trabalhou. Então, se f de x for R$635, que isso deve ser igual a 110x mais 250, então daqui vemos que, colocando en evidencia x, vemos que x será igual a 3,5. Ou seja, ele trabalhou 3 horas e 30 minutos. Ok, pessoas, vamos a parar aqui por um momento e retornamos em breve.